Bom, nessa segunda parte da aula 15, eu escrevi a equação reduzida da reta. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos construir retas particulares interessantes. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma reta paralela ao eixo X. Paralela ao eixo X. Esse ponto aqui é o que encosta aqui no eixo das ordenadas. É quando x é zero. Veja, o que acontece quando x é zero? X é igual a zero. Que ponto é esse? Ele tem qual ordenada? Pondo o zero aqui, você concorda que y vai dar igual a n? Então é o n. É o que a gente chama de coeficiente linear. Esse é o coeficiente angular, que ele está relacionado com o ângulo. E esse é o linear, que é onde a reta encosta o eixo do y. Veja que aqui, pegando um x1 arbitrário, o y1 é o n. Pegando um x2, o y do x2 é o n. Ou seja, qualquer que seja o x, sempre a ordenada dele será o n. São retas do tipo y igual a 5, y igual a menos 3. Aí seria aqui o menos 3, seria paralela ao eixo x, ou seja, a inclinação referente ao eixo x é zero. O coeficiente angular aqui não manda nada, ele é anulado. O coeficiente angular ele é zero. Aqui a gente já encontrou o ponto n colocando x igual a zero. Escolhemos esse x e encontramos n. Mas qualquer x em retas que são paralelas ao eixo x, o coeficiente é zero, a inclinação é zero. São retas desse formato, ó. Y igual a algum número. Outro caso particular. Quando a reta ela é paralela ao eixo y. Vamos pensar um pouco. Do mesmo jeito, se você colocar uma reta paralela ao eixo x, ao eixo y, você tem um valor aqui, vamos chamar de A. Concorda que qualquer y que eu escolher sempre dá esse número? Então são retas do tipo x igual a A. Ou seja, qualquer y, sempre o x é A. Então, é desse formato. E nós estudamos, naquele exemplo inicial, retas com inclinação, o θ aqui, vamos dizer, a inclinação. Veja que essa reta, ela é crescente. O que significa isso? Pegando o x1 e pegando um x2, sendo x2 maior do que x1, y2 também é maior que y1. Então ela é crescente. Quando eu pego x maiores, eu também encontro y maiores do que os anteriores. E nisso, o coeficiente angular, ele é positivo. E se for coeficiente angular negativo, são retas desse tipo. Retas decrescentes. O que significa isso? Pegando um x1, eu encontro um y1. Pegando um x2 maior do que x1, enquanto o x eu pego maior, o y vai dar menor, ó, vai dar negativo. Então, isso é coeficiente angular negativo, são característicos de retas decrescentes e com coeficientes angulares
positivos são retas crescentes. Isso aqui é um comentário à parte, não é cobrado nessa aula. É só para ficar bem claro. Então, tomamos essa equação do formato reduzido e estudamos casos particulares em que a inclinação é zero, retas paralelas ao eixo x e retas paralelas ao eixo y. Veja que se você depois que a gente ir um pouquinho mais para frente, trigonometria, o coeficiente não é a tangente. Tangente de ângulos entre 0 e 90 são positivos. E tangentes de ângulos maiores que 90, até 180, são negativas. Então está relacionado com a trigonometria também. Bom, vamos agora solucionar os 3 exercícios na terceira parte da aula.